A paz do Senhor Jesus, querido aluno da Escola Bíblica Dominical, aqui da classe dos adultos. Eu sou seu amigo pastor Janderson Nascimento e estou segundo vice-presidente da Assembleia de Deus aqui em Vitória da Conquista. Uma igreja pastoreada pelo pastor Davi Oliveira Boa Sorte. E hoje, pessoal, para a glória de Deus, chegamos na lição de número 4 deste segundo trimestre da CPAD em 2021. Hoje nós vamos estudar sobre mais uma classificação de dons espirituais, vamos compreender sobre os dons de poder. Nessa classificação nós vamos compreender sobre o dom da fé, os dons de curar e os dons de maravilhas. E eu espero que Deus em Cristo fale poderosamente com você hoje nessa ministração. Essa lição foi escrita pelo pastor Linaldo Renovato. Ô, gente boa, você que está chegando por aqui, aproveita, se inscreve no nosso canal, passe a ser um dos nossos alunos. Eu vou ter o prazer de te receber por aqui, tá? Aproveita também, deixa aí o teu likezinho, o teu joinha, porque com isso você ajuda muito a gente a falar de Jesus, compartilhar ainda mais a palavra de Deus. E olha a nota 10, você pode participar conosco deixando aí o teu comentário, colocando aí hashtag Glória a Deus também. Ó, se você estiver interessado no esboço dessa lição, no meu esboço, nos slides que eu utilizo para ministrar as aulas de Escola Bíblica Dominical, você pode receber esse material se tornando um dos nossos assinantes na nossa plataforma Facilita EBD. O link está aqui na descrição desse vídeo. É muito fácil de você se tornar um dos nossos assinantes. Ah, gente boa, a gente está comentando as lições de adultos, jovens, juvenis, discipulado, adolescentes, vencedores, pré-adolescentes também. Tem muita coisa boa aqui no canal, então vamos deixar de conversa e vamos para a aula de hoje em nome de Jesus. Hoje nós chegamos na lição de número 4, os dons de poder. Nessa classificação dos dons de poder, nós vamos estudar aí 3 dons. O dom da fé, os dons de curas e os dons de maravilhas. Preste atenção a respeito disso. Vamos também levantar alguns questionamentos. Por exemplo, se os dons de curar estão presentes hoje na vida da igreja, por que muita gente não está sendo curada? Por exemplo, nos hospitais, por que muita gente não está sendo curada do Covid-19? Essa questão vamos levantar aqui e vamos apresentar para vocês algumas respostas em sala de aula que você pode utilizar na tua ministração, sim. Nós cremos na atualidade desses dons, eles estão presentes e acreditamos também que Deus continua curando hoje. É claro, gente boa, que a nossa lição, a nossa aula de hoje tem algumas bases bíblicas para a gente poder trabalhar juntos aqui na nossa EBD. Nossa primeira base bíblica, que é importante você olhar com os teus alunos, é o texto áureo. E eu peço a você, por favor, leia o texto áureo em sala de aula com os teus alunos. Está localizado em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 4 e 5. Apresente também a verdade prática. É importante você destacar a verdade prática em sala de aula. Vou pedir a você também para apresentar em sala de aula a leitura bíblica em classe, pois é a nossa base bíblica. A nossa leitura bíblica em classe está localizada no seguinte endereço: 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 4, 9 ao 11. Leia esses textos com os teus alunos. Leia os versículos compassadamente em sala de aula. Isso vai te ajudar muito na tua ministração. Hoje nós estamos voltando nosso olhar para os dons de poder. E esses dons de poder estão presentes na Escritura. E nós, como pentecostais, acreditamos na atualidade desses dons para hoje, no meio do movimento pentecostal, no meio da igreja, na vida dos irmãos. E nós proclamamos essa verdade. Quando nós olhamos, por exemplo, para a declaração de fé das Assembleias de Deus, na declaração de fé está escrito que nós cremos, professamos e ensinamos que os dons espirituais estão vivos e presentes na vida da igreja. Ou seja, esses dons que citei para você, como fé, dons de curas e dons de maravilhas, estão presentes também na vida da igreja. E nós do movimento pentecostal acreditamos nisso. E os dons são recursos sobrenaturais, através da ação do Espírito Santo em nós, na vida de cada crente que aceitou a Jesus como seu único e suficiente Salvador. Guarde isso. E nós hoje vamos olhar para o dom da fé, por exemplo. Essa fé que nós vamos trabalhar hoje em sala de aula, de acordo com a declaração de fé das Assembleias de Deus, não é uma fé salvífica, não é essa visão de fé para crer em Jesus. É uma fé sobrenatural. Não se trata aqui do fruto do Espírito,
mas da ação direta na vida do crente para realizar grandes prodígios. Segundo, nós vamos trabalhar hoje sobre os dons de curar. Observe que está no plural. Quando nós olhamos para os dons de curar, nós percebemos muito bem que esses dons estão presentes também na vida da igreja. E eles demonstram, por exemplo, a multiforme graça do Senhor sobre qualquer enfermidade, sobre qualquer doença. Vamos aprender também que nós não podemos declarar, bater no peito e dizer que nós possuímos os dons das curas divinas, mas os dons de curar, na realidade, são apresentados como graças de Deus, vontade soberana de Deus sobre nós. É Deus quem cura. E eles apontam para a glória do Deus vivo. Vamos aprender também hoje sobre os dons de milagres ou manifestações de maravilhas. São vistos como obras poderosas. E eu separei para vocês hoje em sala de aula várias listas. Somente na vida dos apóstolos como esses dons foram relevantes e estão presentes também hoje na igreja. E é por isso que, em primeiro lugar, eu quero destacar para você o primeiro ponto da nossa lição, que trata sobre o seguinte assunto aqui na nossa EBD, conforme proposta do pastor Elinaldo Renovato: o dom da fé. O primeiro ponto da nossa lição olha para a fé como um dom. Já destaquei para você que nós não vamos trabalhar essa visão da fé como fruto do Espírito e nem mesmo essa fé para a salvação. Estamos trabalhando a fé como um dom. O Sandstrom faz questão de dizer que a fé também pode ser vista como uma manifestação carismática. Quando ele se refere a essa palavra carismática, já vem do grego de carisma, de manifestação poderosa na vida da igreja, na vida do crente em Jesus. E o dom da fé é aquele dom que causa um impacto poderoso. Que tipo de impacto é esse? É a confiança em algo misterioso, em algo invisível, crendo que Deus pode fazer. Ele é centrado totalmente na vontade de Deus. Diante disso, nós vamos detalhar para você. O primeiro subtópico trata sobre o seguinte assunto aqui na nossa EBD: o que significa fé? Quando nós olhamos para esse primeiro subtópico, proposta da nossa lição, nós vamos levantar esse questionamento em sala de aula. O que significa fé? Elinaldo Renovato, em seu texto, faz questão de dizer que fé, vista como um dom, é quando nós depositamos toda a nossa confiança na providência de Deus. Observe que a doutrina da providência divina é destacada aqui. É a crença nessa providência. É a crença nesse Deus que pode fazer. É a crença nesse Deus que tudo faz. Quando nós afirmamos isso, estamos dizendo que nós cremos que Deus possui todo o controle na palma da sua mão. Isso é fé. Quando nós afirmamos isso, também cremos que a palavra de Deus é verdade. Então, afirmamos que essa verdade é pautada pela fé. E a melhor definição bíblica que nós temos sobre fé está escrita em Hebreus, capítulo 11, versículo 1. Lê esse versículo, gente boa, com os teus alunos. É importante olhar para isso. Também, Elinaldo Renovato destaca para a gente 3 elementos essenciais que ele levanta sobre a fé. Primeiro, ele destaca que a fé é vista como um fundamento para a crença em Deus. Essa fé é um fundamento. Segundo, é que essa fé envolve o cristão na perspectiva da vontade que parte de Deus. E essa vontade é uma vontade segura, uma vontade real, verdadeira. É uma convicção inabalável no Deus vivo e no seu poder. Terceiro, é que essa fé é a confiança e a prova daquilo que não é visível. É a prova das coisas que não se veem. E essa fé, ela não age de forma cega, como muitos defendem por aí. Essa fé é uma fé que tem convicções pautadas pela palavra. Por exemplo, essa fé não é uma fé cega que leva você a orar por uma pessoa de acordo com a tua vontade, orar por uma pessoa que está enferma para que essa pessoa seja curada. Essa fé ensinada aqui como um dom é ter a certeza que Deus pode fazer a sua vontade, que Deus pode curar a pessoa enferma. Isso é certeza, não é minha vontade, mas é a certeza de estar em Deus. E somente pela fé nós precisamos também destacar que somente pela fé nós cremos na palavra e na mensagem de Deus. Então observa essas questões sobre o conceito da fé vista como um dom. É a certeza daquilo que é impossível aos homens.
crendo que Deus pode fazer. Não é, por exemplo, como já citei para você, orar por alguém para essa pessoa ser curada por minha vontade, mas é interceder por alguém, crendo que quem realiza o milagre é Deus, que quem opera é Deus. É a fé de ter a certeza que Deus faz e, se Ele quiser, Ele também não faz. Ele realiza a vontade dEle. Observe isso. Avançando, vamos destacar para você, então, o nosso segundo subtópico, a fé como um dom. Nesse segundo subtópico, nós vamos detalhar para você a fé como um dom. Elinaldo Renovato afirma que a fé é a capacidade sobrenatural cedida pelo Espírito Santo de Deus. Então, é o trabalhar do Espírito Santo de Deus na vida da igreja para realizar coisas que transcendem o natural. Por isso que nós falamos de sobrenatural aqui. O Sam Strong, em seu texto comentando sobre dons espirituais, ele faz questão de dizer que os dons espirituais são a ação direta de Deus, trabalhando em nós, em nossas vidas, como um Deus imanente. Ele está pertinho de você quando te usa na ação dos dons espirituais. Nós precisamos destacar que a fé como um dom não pode ser vista como a fé salvífica, como está escrito lá em Romanos capítulo 10, versículo 17. Nós também precisamos destacar que a fé como um dom não pode ser vista também como doutrina, como ensino. A fé como um dom é algo sobrenatural. O próprio Paulo faz questão de citar a fé como doutrina. 2 Coríntios capítulo 13, versículo 5. Em Gálatas 5:22, nós encontramos então a fé sendo citada agora como fruto do Espírito. E essa fé do fruto do Espírito é diferente da fé do dom espiritual que estamos trabalhando com você. Essa fé do dom espiritual também é diferente da fé natural, que todo mundo tem, independente de ser crente ou não. O próprio Paulo, escrevendo aos Romanos, fala sobre essa fé natural, capítulo 1, versículo 19 e 20. A fé que nós estamos falando é a fé de romper as barreiras, é a fé sobrenatural, firmada no Senhor Jesus. De acordo com a Bíblia, essa fé é citada como a fé que remove montanhas. É a fé do impossível. É a fé de acreditar que Deus pode resolver determinadas situações. Observe, essa fé está centrada no poder de Deus, na ação de Deus, na soberania de Deus, no providenciar do Senhor. Guarde isso. Avançando, vamos agora para o nosso terceiro subtópico, que trata sobre o seguinte assunto aqui na nossa EBD: exemplos bíblicos do dom da fé. Nesse terceiro subtópico, vamos analisar com vocês alguns exemplos bíblicos. Procurei trazer para vocês aqui alguns que estão presentes na lição e outros que nós acrescentamos também. De acordo com a Bíblia, nós encontramos a manifestação do dom da fé de duas maneiras. Guarda isso aí também. A primeira maneira está em Romanos 12, versículo 3 e 8, quando esse dom da fé é visto, apresentado como uma visão também ministerial, funcionando em ministérios individuais. Segundo, 1 Coríntios 12, 9, base também na nossa lição. Esse dom funciona para a ação de milagres, de coisas impossíveis e sobrenaturais, realizadas pela ação do Espírito Santo. Para a gente exemplificar, eu quero mostrar para vocês, na vida dos apóstolos, como esse dom da fé está presente. Vamos citar algumas passagens bíblicas. Atos capítulo 13, versículo 8 ao 11, nós encontramos a ação desse dom da fé na vida dos próprios apóstolos. Nós encontramos também a ação desse dom sendo apresentado aí em Atos 16, 16 a 18, na vida do apóstolo Paulo e no seu ministério. Atos capítulo 20, versículo 7 ao 12, também encontramos a ação do dom da fé na vida da igreja. Observe essas questões. Estão presentes aqui dentro do texto bíblico. Então, de acordo com a Bíblia, nós encontramos o dom da fé presentes na vida dos apóstolos e nas páginas das Escrituras. Então, nós já pegamos que é uma fé sobrenatural, diferente do fruto do Espírito, da fé natural, diferente da fé para crer em Jesus para a salvação. É uma fé que remove montanhas. Eu espero estar contribuindo com você até aqui. Se estou, comente aí. Se essa lição está edificando a tua vida e você conhece alguém também que precisa ser edificado, compartilhe e envie esse vídeo para que outra pessoa possa ser edificada também em Jesus.
Agora nós vamos avançar, gente boa, para o segundo ponto, que trata sobre o seguinte assunto aqui na nossa EBD. Dons de curar. Observe que a palavra está no plural. Nesse segundo ponto, nós vamos trabalhar sobre isso. De acordo com Russell Champlin, ele destaca algo interessante sobre os dons de curar. Para ele, a atuação desses dons são demonstradas exatamente na ação direta do Espírito Santo, na crença poderosa que o Espírito Santo age na vida das pessoas. Antônio Gilberto faz questão de dizer também, destacando sobre esse texto, escrevendo na Teologia Sistemática Pentecostal, que a manifestação dos dons das curas são a manifestação direta do Espírito Santo em nós, literalmente direta na nossa vida. E sobre isso nós vamos detalhar com você. O primeiro subtópico trata sobre o seguinte assunto aqui na nossa EBD. O que são os dons de curar? Nesse primeiro subtópico, nós vamos trabalhar o seguinte assunto com você. O que são os dons de curar? Nesse primeiro subtópico, nós vamos apresentar essa proposta, definindo esse dom com você. Elinaldo Renovato faz questão de dizer o seguinte, que são recursos de caráter sobrenatural que atuam sobre qualquer tipo de enfermidade. Então, esse recurso dado por Deus atua sobre qualquer tipo de doença, qualquer tipo de enfermidade. É uma ação direta do Espírito Santo de Deus na vida do cristão, na vida da igreja, presente em nós. Antônio Gilberto, falando sobre esse dom, destaca que esses dons de curas operam de diversas maneiras. Ele até lista as maneiras como esse dom pode ser atual e presente também na vida da igreja. Esse dom opera assim, através de uma palavra, o pastor, o ministro, um irmão ou irmã, usada por Deus através desse dom, pode dar uma palavra e a manifestação sobrenatural acontecer através de outro dom, como por exemplo, pela fé, por maravilhas. Ele opera também através de uma palavra de ordem, uma palavra específica, por exemplo, quando nós oramos e dizemos enfermidade, bate em retirada em nome de Jesus, esse dom pode se manifestar também dessa maneira. Antônio Gilberto ainda destaca que esse dom também opera através de um olhar, alguém usado por esse dom olhando de forma específica e orando. Esse dom pode ser manifestado de forma sobrenatural. E esse dom também se manifesta pelo tocar das mãos. Por exemplo, quando os ministros impõem as mãos. Nós entendemos à luz da Bíblia que há uma verdade aqui, uma verdade poderosa. É claro que nesses dias de pandemia que nós estamos vivendo, estamos tomando aí diversos cuidados para cuidar dos nossos irmãos devido a essa questão da transmissão do Covid-19, na questão da imposição de mãos. Nós não estamos, nesse momento, por uma prevenção, não por falta de fé, tocando dos irmãos, colocando as mãos sobre a cabeça de alguém, isso por um cuidado da questão transmissiva. E sobre esse assunto, nós vamos detalhar hoje para você em sala de aula. Por exemplo, pode ser levantada uma questão. Se os dons de curar estão presentes na vida da igreja, por que então as pessoas não estão sendo curadas do Covid-19? Guarda isso aí que nós vamos responder para você hoje em sala de aula. Na declaração de fé da Assembleia de Deus, nós encontramos que os dons das curas, eles atuam na totalidade do ser humano. Eles atuam, por exemplo, no corpo, na vida física, trazendo curas físicas. Mas, ao mesmo tempo, também atuam na cura da alma, nas curas psicossomáticas. Esses dons estão presentes também na vida da igreja. Elinaldo Renovato, na lição, faz questão de olhar para trás, destacando, por exemplo, essa visão do Jeová Rafá, do Yahvé Rafá do Antigo Testamento. O nosso Deus também se revela com esse caráter. O Senhor é aquele que sara e, ao mesmo tempo, o Senhor é aquele que cura, como está escrito em Salmo 103, versículo 3. Essa visão da ação poderosa de Deus curando as enfermidades está presente nas Escrituras. Segundo o doutor Leonildo Silveira Campos, o pentecostalismo no Brasil é apresentado em diversas ondas de avivamentos. O pentecostalismo de primeira onda, por exemplo, ele acontece de 1910 até 1940, 50, por aí. Quem são as igrejas que são levantadas nesse pentecostalismo? Cristã no Brasil e a Assembleia de Deus.
Vamos destacar a Assembleia de Deus. A Assembleia de Deus tem uma ênfase em destacar, por exemplo, 4 pilares que nós já defendemos. Jesus salva, Jesus cura. As curas estão presentes também no pentecostalismo clássico. Jesus batiza com o Espírito Santo e Jesus em breve virá. Esse sinal das curas divinas estão presentes no movimento pentecostal brasileiro. Outra coisa que você destaca também é que o movimento em si pentecostal, ele também sofre algumas diferenças. E aí surge então o movimento pentecostal de segunda onda, a partir da década de 50. Começam a surgir, por exemplo, algumas denominações que destacam a ênfase das curas divinas. E é aqui que eu quero chegar. Por exemplo, surge a Igreja Brasil para Cristo, surge a Igreja Pentecostal Deus é Amor, que trazem essa ênfase sobre as curas divinas, os testemunhos de milagres sobrenaturais, e isso está presente também nesse viés pentecostal. Levantando então a bandeira do pentecostalismo que cura. Então, observe essa questão. Nós acreditamos nos dons de curar, especialmente dentro do movimento pentecostal brasileiro. E é importante destacarmos isso aqui. Avançando, entendendo um pouco mais sobre os dons das curas, nós vamos agora para o segundo subtópico, que trata sobre o seguinte assunto: a redenção e as curas. Nós vamos olhar exatamente para essa linha de contato, a visão da redenção, da salvação e as curas divinas. Stanley Orton faz questão de dizer que ninguém pode bater no seu peito e dizer: eu tenho o dom de curar. Aqui nós precisamos levantar também essa bandeira, porque os dons das curas não podem ser utilizados pelos homens ao seu bel prazer. Nenhum ministro, nenhum pastor, nenhum bispo, nenhum apóstolo, nenhum cristão pode bater no seu peito e dizer: eu tenho dons das curas. A manifestação das curas divinas, através desse dom, atrelam a glória somente a Deus. Elinaldo Rinovato ainda levanta uma questão. Por exemplo, infelizmente, o que se vê hoje apresentado pelas mídias, pela TV, pelas redes sociais, é o ensinamento endossado por determinados pastores, bispos e apóstolos de determinadas denominações sobre a ministração das curas, como bem querem, de maneira cotidiana. Observe isso aqui, tome cuidado com isso. A Bíblia fala que esse dom não pertence a ninguém, esse dom pertence somente a Deus. E, infelizmente, muitas pessoas se frustram na fé por causa de falsas curas. Muitas pessoas acabam se desviando por causa de falsas operações de milagres. E é aqui que a gente quer destacar, falar de um assunto muito sério com você em sala de aula também. Como cristãos, precisamos ter esse olhar, que quem opera, que quem realiza as curas é o próprio Deus. É Ele que age em nós e através de nós. Como cristãos, em humildade, também precisamos entender que quem realiza o milagre, que quem realiza as curas é o Deus vivo. E as curas sempre estão atreladas à fé. Quando nós olhamos para essa questão de redenção e curas, nós compreendemos em Romanos capítulo 8, versículo 23, que as curas divinas são apresentadas exatamente como testemunhos da glória de Deus. A maior cura que nós recebemos da parte de Deus foi Cristo no Calvário. Nós estávamos enfermos por causa do pecado, mas Cristo levou sobre si as nossas enfermidades. No Calvário nós fomos redimidos em Jesus. E as curas e manifestações e operações de milagres são vistas como sinais que apontam para essa salvação. E a crença das curas são tão reais que a Bíblia também dá base para a gente, demonstrando que nós vamos receber de Deus um novo corpo, em um novo céu, em uma nova terra. As doenças são vistas, então, como resultado do pecado, resultado de uma seta maligna, resultado também de uma vida mórbida, resultado também de uma questão hereditária. E o que estamos traçando para você é que Deus realiza qualquer tipo de cura. Porém, o que estamos ensinando hoje em sala de aula é que nós não podemos bater em nosso peito e dizer: nós realizamos os milagres. Não, quem realiza é Jesus. Quem opera é Jesus. Quem faz é Jesus. E quando ele faz, não há sombra de dúvidas. Ele faz bem feito.
Ele é o médico por excelência, de acordo com as Escrituras. Oh, glória! Eu espero que você seja edificado em Jesus com essa palavra de hoje. E diante disso, vamos avançar então para o terceiro subtópico, que fala sobre a necessidade desses dons. E é por isso que a gente precisa ter esse olhar nesse terceiro subtópico. Os dons espirituais, qualquer dom espiritual, é necessário para a igreja hoje. É necessário para a igreja atual. É preciso para os nossos dias. Pois quando nós oramos, cremos na certeza, pela fé, que algo sobrenatural acontece. O Sam Strong faz questão de dizer no seu texto que as curas divinas são atos da ação exclusiva do trabalhar de Deus sobre nós. É algo sobrenatural, Deus vivo agindo em nós, operando em nós e trabalhando em nossas vidas. Eu não sei se você já foi fruto de uma cura divina. Eu não sei se você já foi fruto de um milagre, de uma operação da ação direta de Deus. Se você foi, comenta aí, eu quero te conhecer, tá? Testemunha pra gente aqui em seu comentário. Nós estamos dizendo para você que Jesus continua operando hoje. E qual é a necessidade desses dons para a gente hoje? Como eles atuam? Como eles estão presentes nessa manifestação de curas? Primeiro, eles exaltam o nome do Senhor. Atos capítulo 3, versículos 6 a 8. A manifestação desse dom espiritual representa exatamente a exaltação do nome do Deus vivo. Jesus deve ser glorificado. Segundo, esse dom vem para nos dar uma vida abundante. João capítulo 10, versículo 10. Quando Jesus trabalha em nós, ele nos dá então a verdadeira libertação. Terceiro, Tiago 5,15. Os dons espirituais, através das curas divinas, também vêm apontar para a redenção, a nossa salvação em Jesus. É um sinal da ação do reino, é um sinal da ação de Deus direta em nós. E aqui entra exatamente algumas objeções contra os dons de curar. Gente, hoje na internet o que você acha são páginas e páginas de pessoas que são contra os dons de curas, que não acreditam nos dons de curas, porque ficaram frustrados por falsas manifestações milagrosas de falsos pastores, que infelizmente puxam a glória para si. Mas nós precisamos destacar algumas coisas, como eu já levantei para você em sala de aula. Existem pessoas que perguntam, por exemplo, se os dons de curas estão presentes hoje, por que os hospitais estão lotados? Essa questão pode ser levantada em sala de aula. Eurico Bergstein, comentando a respeito disso, ele disse que os dons de curas não podem ser utilizados como as pessoas bem querem. Não é da pessoa, mas é a ação direta de Jesus. É a ação direta do Espírito Santo na vida de alguém. Ou seja, é aquilo que eu estou defendendo na aula toda. Nós não podemos dizer que temos esse dom. É a ação direta de Deus em nós. Nós desaparecemos na ação desse dom. Quem opera é Jesus. E os hospitais estão lotados, infelizmente, por causa de problemas na questão da saúde, por causa de desvio de verba. E o nosso objetivo como igreja é interceder para que Deus, então, realize as curas conforme a sua vontade. É ajudar, orar pelo nosso estado, orar pelo nosso município, pedindo a Deus uma melhor administração para o cuidado da saúde com as pessoas. E interceder também acreditando que Deus pode fazer sim, conforme a sua vontade e o seu querer. Outro questionamento que é levantado, por exemplo, sobre a questão do dom das curas, tem gente que afirma que não há indícios históricos na história da igreja de curas divinas. Infelizmente, essas pessoas caem por terra. Por quê? Esse questionamento de não haver curas divinas na história da igreja cai por terra, porque o próprio Eusébio de Cesareia, um historiador praticamente dos primeiros séculos da igreja cristã, faz questão de testemunhar sobre as curas como uma ação sobrenatural de Deus. O próprio Russell Champlin tem uma enciclopédia completa falando a respeito dos seus textos, desses testemunhos de curas, tanto no presente na igreja primitiva, como também no decorrer da história da igreja. Então, observe essas questões aí. Outra coisa que você percebe, as curas divinas estão presentes em toda a manifestação histórica da igreja primitiva e da igreja cristã também, no decorrer da sua história. E aí se levanta então uma pergunta que pode ser atual, até mesmo para os nossos dias. Por exemplo, de pessoas que são contra essa visão das curas divinas, dos dons das curas. Eles levantam um questionamento.
Se as curas divinas estão presentes, por que então muitas pessoas estão morrendo por causa da Covid-19? O fato de muitas pessoas não serem curadas através desse dom não exclui exatamente a atualidade desses dons. Não exclui exatamente a ação do Espírito Santo através desses dons. Não é a afirmação que esses dons cessaram. Também não é a afirmação que Deus não está agindo, que Deus não está contendo, que Deus não está curando, por exemplo, cristãos, servos de Cristo, fiéis a Deus, que morreram por causa desse vírus maldito. Nós precisamos ter o entendimento que Deus prometeu para a sua igreja algo que é maior. Deus prometeu para a sua igreja, para os seus servos, a redenção. Prometeu para a sua igreja a vida eterna e não a imortalidade. De acordo com a Bíblia, nós cremos em algo melhor para a glória de Deus. E está escrito na palavra que as enfermidades vão ficar aqui. E a gente precisa entender muito bem que no novo céu e na nova terra vamos experimentar da graça divina, da misericórdia do Senhor, da bondade do Senhor em um novo corpo, em uma nova terra. Então, olhando para essas questões, nós percebemos muito bem que existe a ação de Deus. Tem pessoas que testemunham que foram curadas pela ação de Deus. Mas aqui é o trabalhar de Deus, é a vontade de Deus, é o plano de Deus. Deus tem um plano para tudo. E a ação dele é conforme a vontade dele e não conforme a nossa vontade e o nosso querer. Eu espero estar contribuindo com você em sala de aula hoje. Vamos então avançar para o nosso terceiro e último ponto da aula de hoje, que trata sobre o seguinte assunto aqui na nossa EBD. Os dons de operação de maravilhas. Chegamos então no terceiro e último ponto da aula de hoje. Antônio Gilberto faz questão de dizer que está no plural. Dons de operações de maravilhas. Então observe tanto os dons das curas, como também os dons de operação de maravilhas, que descrevem então a operação de milagres extraordinários dentro das Escrituras e também presentes na vida da igreja. São conhecidos como prodígios para curar, prodígios de poder, a ação direta de Deus. É o poder de Deus, tanto para aquele que é incrédulo, como também para aquele que é crente em Jesus. É o testemunho da glória de Deus em nós. E diante disso, nós vamos destacar para você detalhando isso em sala de aula. O primeiro subtópico do nosso terceiro ponto trata sobre o seguinte assunto aqui na nossa EBD. O dom de operação de maravilhas. Como esse dom se manifesta? Como ele trabalha em nós? Elinaldo Renovato, em seu texto no livro de apoio da nossa lição, faz questão de dizer que esse dom deriva da palavra emergata, a palavra grega, que traz esse sentido de poder, da palavra também dinamite, demonstrando uma ação espantosa, um poder miraculoso, que impacta tanto aquele que é crente como aquele que também não é crente. Ele ressalta que esse dom caminha muito próximo dos dons de curas, como também do dom da fé. Ambos caminham nessa tríade aí. São intervenções divinas diretas da ação de Deus no corpo físico do homem ou da mulher também. E aí entra essa questão. Por que nós devemos buscar esse dom de operação de maravilhas? Porque eles são úteis. Porque eles são verdadeiros. Porque nós não podemos nos acomodar na nossa caminhada cristã. Porque Deus continua tendo para nós o céu aberto. E essa manifestação é verdadeira. E esses dons são dados para a edificação da igreja, para a ação de Deus através da igreja. Então, quando a gente olha para isso, a gente percebe que eles estão presentes. São obras milagrosas. E existem bases bíblicas para a gente observar essas obras milagrosas, para que possamos entender e explicar em sala de aula. O primeiro subtópico destaca sobre isso, sobre essa definição. E o segundo trata sobre o seguinte assunto aqui na nossa EBD. Os exemplos bíblicos. Eu vou procurar demonstrar para você aqui, nos exemplos bíblicos, os exemplos na vida dos apóstolos. Elinaldo Renovato demonstra para a gente na lição os exemplos na vida e no ministério de Jesus. Jesus agindo com formas poderosas de curar as pessoas. Mas eu me procurei demonstrar na ação e na vida da igreja, no cotidiano, para a gente entender exatamente o que está presente entre nós.
Vamos destacar, por exemplo, algumas ações milagrosas de operação de maravilhas na vida dos apóstolos presentes na igreja primitiva. Quando nós olhamos, por exemplo, Atos capítulo 3, versículo 1, o coxo na porta do templo, que foi curado após uma palavra de ordem dada pelo apóstolo Pedro. Isso ali é uma manifestação milagrosa. Quando nós olhamos para Atos capítulo 9, versículo 17 e 18, depois da oração de Ananias, Paulo teve a sua visão restaurada. Observe bem, aqui é uma ação milagrosa. Paulo foi curado da cegueira. Atos 9, 33 ao 35. A cura de Enéas, um coxo, que foi curado através do ministério da Igreja de Jesus. Você encontra também, dentro de Atos dos Apóstolos, você encontra também em Atos capítulo 9, versículo 36 a 41, quando Pedrão ora pela vida de Dorcas, e Dorcas ressuscita de acordo com a palavra de Deus. Essa ressurreição é vista como um ato milagroso. De acordo com a Bíblia também, em Atos 15:15, até a sombra do apóstolo Pedro curava. Gente, a sombra de alguém curar. Isso aqui é uma manifestação desse dom. De acordo com a Bíblia também, em Atos capítulo 20, versículo 9 e 10, Paulo ora pela ressurreição de Eutico, que caiu de um parapeito em uma janela, quebrou o pescoço e morreu. Ele orou por ele e o rapaz voltou à vida. De acordo com a Bíblia também. Atos capítulo 28, versículo 3 ao 6. Você percebe que até o apóstolo Paulo foi abençoado com esse dom quando teve imunidade contra a picada de uma víbora venenosa na ilha de Malta. Então você percebe dentro da Bíblia a ação desse dom na vida dos apóstolos, dos discípulos de Jesus, na vida da igreja. É importante a gente destacar isso aqui para você. Outra coisa que a gente pode perceber, já para poder tentar finalizar a nossa aula de hoje, o terceiro e último subtópico trata sobre o seguinte assunto aqui na nossa EBD: as distorções do uso do dom das curas e dons de maravilhas. O Elinaldo Renovato se preocupou em destacar isso aqui no último subtópico desta lição de hoje. É importante apresentarmos essa realidade, gente. Tem muitas pessoas que distorcem os dons de curas. É por isso que muita gente deixou de acreditar. É por isso que muita gente deixou de crer na operação de maravilhas. Esses dons estão vivos, mas por causa de falsos profetas, falsos mestres, falsos ensinadores, falsos pastores, falsos milagres, muitas pessoas estão deixando de acreditar. Para você ter ideia, existem diversos absurdos que encontramos hoje na vida de diversas igrejas. Absurdos de pastores ensinando em redes televisivas que, através de uma oração por um copo de água, a pessoa então pode tomar aquele copo de água e então aquele copo de água orado vai curar qualquer tipo de manifestação do Covid-19. Gente, isso é a distorção do evangelho. Isso é a distorção do milagre. Existem outras situações, por exemplo, está livre aí na internet, de uma igreja que teve que pagar uma indenização a um homem que abandonou o tratamento de AIDS por causa de uma falsa cura. Observe, existem pastores que ensinam, isso é um absurdo, de ensinar as pessoas a dizer: olha, você precisa abandonar o tratamento, você precisa parar de tomar os remédios. Pastor nenhum tem essa autoridade, gente. Nós precisamos destacar isso em sala de aula. A única pessoa que tem autoridade de pedir para você parar com o tratamento, de tomar os remédios, são profissionais da área médica. Aqueles médicos que têm acompanhado você no tratamento. Mas nós precisamos também destacar outras questões também. Nenhum cristão tem autorização para determinar, decretar, exigir a Deus que os enfermos sejam curados. É a ação direta de Deus, é vontade de Deus, é soberania de Deus. Tem muitas pessoas que, ao realizar uma manifestação espiritual, se transformam em ídolos milagreiros. Cuidado com isso, nota 10. Isso é perder o foco do Calvário. Isso é distorcer exatamente a função desse dom espiritual. É por isso que nós precisamos parar para entender a respeito dessas questões. E finalizando a lição, como nós vamos saber exatamente que a manifestação dos dons das curas ou maravilhas é verdadeira? Primeiro, pela fé centrada em Jesus e não nos homens. Você precisa ter a tua fé em Cristo. Ele realmente realiza curas.
Segundo, a cura divina ou manifestação de milagres não dá crédito às pessoas. As pessoas são apenas canais, dá crédito a Deus, a exaltação de Deus e a nenhuma placa denominacional. Terceiro, a presença do Espírito Santo sobre você também confirma exatamente essa manifestação das curas. E em quarto lugar, quando você sabe que você recebeu uma cura divina e essa cura é confirmada em você, no seu coração, procure uma equipe médica. Faça os exames. Procure os médicos. Tenha os atestados em mãos. Faça os exames necessários para que você tenha a documentação em mãos e tenha a certeza que foi Jesus quem te curou. Jesus não deixa sombra de dúvidas. Jesus, quando ele realiza um milagre, ele garante. Então, fazer os exames médicos não é perder a fé, mas é fazer os exames médicos depois de uma palavra de ordem, para então ter a convicção que foi Deus que agiu, foi Deus que operou, e pela autorização médica, então você suspende remédios, suspende tratamento, porque você está curado por Jesus. Deus utiliza os médicos também como seus instrumentos. Lembre-se disso. Gente boa, espero que Deus em Cristo possa ter abençoado você nessa ministração de hoje. Como a gente está fazendo em todas as nossas aulas, eu quero trazer algumas dicas de leitura que eu tomei como base para poder montar a aula de hoje. Primeira dica é a declaração de fé das Assembleias de Deus, que pode te ajudar muito na tua ministração. Segunda dica que eu tomei como base também, dons espirituais de Sam Strong, esse material muito bom para quem quer estudar nesse trimestre. Outra dica que eu coloquei aqui na nossa lição, dons espirituais ministeriais, livro de apoio aí da CPAD. Outro texto que eu utilizei também, pegando aí os artigos do pastor Antônio Gilberto, Teologia Sistemática Pentecostal. Esse material pode te ajudar muito na tua edificação. Olha, se contribuir com você, compartilha esse vídeo aí para mais pessoas em Cristo. Se Deus falou contigo, deixa aí teu comentário, tá bom? Deixa também o teu likezinho, o teu joinha. Te espero por aqui na nossa próxima aula, nota 10, que vai ser a lição de número 5, onde nós vamos tratar sobre o seguinte assunto, os dons de elocução. Um beijo no teu coração. Até a próxima aula, se Deus quiser. Conheça o Facilita EBD. Acesse já facilitaebd.com.br. Uma plataforma exclusiva para você que deseja aprimorar e dinamizar as suas aulas da escola dominical. No Facilita EBD você encontra subsídios bíblicos e teológicos para dinamizar as suas ministrações na escola dominical, cursos bíblicos para aprimorar e te ajudar na sua leitura completa da Bíblia, treinamento dinâmico para professores e líderes da escola dominical. Tá esperando o quê para ser um dos nossos alunos? Vem pro Facilita EBD e torne-se um dos nossos assinantes. Acesse já facilitaebd.com.br.